Olá galera, tudo bem? Aqui com vocês, professor Paulo Almeida, e hoje nós vamos entrar em Idade Moderna. Eu quero que vocês tenham bem claro o seguinte: tudo que estudamos até então muda radicalmente. A Idade Moderna é um período de grandes transformações na história da humanidade. Vocês acompanharam com o professor André, o meu colega, a história da Idade Média. Agora estamos na Idade Moderna. A transição do feudalismo para o sistema capitalista. Para te teres uma ideia, se na Idade Média havia o quê? O poder descentralizado. Nós tínhamos um feudo medieval e um reizinho com poder apenas aqui. Hoje nós vamos estudar o quê? A formação do Estado Moderno Nacional. O que é a formação do Estado Moderno Nacional, Almeidinha? São os países que conhecemos hoje dentro da Europa. Então vejam, se na Idade Média havia um feudo com um poder descentralizado, com o senhor feudal, hoje nós vamos ver como se forma o Estado Moderno Nacional e como vamos ter a criação de um monarca absoluto, ou seja, um rei com poder absoluto sobre os seus súditos. Se na Idade Média todo mundo era obrigado a ser católico, porque senão a Igreja Católica jogava na fogueira, acusado de heresia, a partir da Idade Média nós temos a Reforma Protestante. E graças a Deus que tivemos a Reforma Protestante, porque dessa forma podemos escolher a religião que queremos. Então hoje nós vamos falar também, vamos ver Martinho Lutero, com a Igreja Luterana, João Calvino, um discípulo de Lutero criando a Igreja Calvinista na França, Henrique VIII, um monarca com poder absoluto que cria a Igreja Anglicana. E claro que se nós tivermos uma reforma protestante, um racha dentro do cristianismo na Europa, é claro que vai surgir a contra-reforma, ou a reforma católica, a reação da Igreja Católica à reforma protestante. E nessa Idade Moderna, ainda como um fato revolucionário, nós temos o renascimento cultural, o renascimento científico e literário que vamos estudar. E é claro, as grandes navegações, pois se os homens até então navegavam só no mar Mediterrâneo, eles vão ganhar os 7 mares aí. Tranquilo? Vamos passo a passo então? Vamos lá? Vamos ver a formação do Estado Moderno Nacional. O que é isso? Olha só, viaja comigo. Se na Idade Média eu dissesse assim: ontem eu fui a Paris, eu não me referia à França, porque na Idade Média não havia a França como um Estado Moderno Nacional. Paris nada mais era que um burgo, uma feira comercial, como eu desenhei aqui, certo? Se eu dissesse assim na Idade Média: semana que vem eu vou a Londres, chique de último, Paulo Almeida, né? Indo a Londres. Se eu dissesse que na Idade Média que eu estava indo a Londres, eu não me referia à Inglaterra, porque não havia a Inglaterra como um Estado Moderno Nacional. Londres nada mais era que um burgo, uma feira comercial no meio da ilha da Inglaterra. Quer ver qual é o primeiro país que se forma como Estado Moderno Nacional dentro da Europa? Olha aqui, ó, Portugal. Portugal foi o primeiro país a se formar como Estado Moderno Nacional. Isso em 1139. Então vejam, no século XII, Portugal se forma como Estado Moderno Nacional. Um monarca, um rei com poder absoluto, uma burguesia comercial muito rica que vai financiar as navegações. Por isso, Portugal é o primeiro país a sair nas grandes navegações. Segundo país a se formar como Estado Moderno Nacional, nós temos a Espanha. A Espanha se forma como Estado Moderno Nacional em 1492. Carinha, tá te lembrando aí qual o fato histórico em 1492? O que acontece em 1492? Lembra? Colombo atravessando o Atlântico e chegando no continente americano, nas ilhas do Caribe. 1492. Esse é o fato histórico. Quando Colombo está chegando nas ilhas do Caribe, nós temos o quê? Os reis católicos, a rainha Isabela e o rei Fernando, estão o quê? Expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, chamada Guerra de Reconquista. E aí a Espanha se forma como Estado Moderno Nacional. Últimos países a se formarem como Estado Moderno Nacional. Nós temos a Alemanha, que nós vamos estudar mais tarde, a unificação da Alemanha, e nós temos a Itália, também o último país a se formar como Estado Moderno Nacional. Isso em 1871, certo? E por que a Alemanha, Paulo Almeida, e a Itália são os últimos países a se formarem como Estado Nacional? Na Alemanha nós temos o quê? Não te esquece, a Alemanha foi chamada de Germânia, de Prússia e depois Alemanha. E nós temos o quê? Na Alemanha nós tínhamos príncipes muito fortes.
príncipes com muito poder dentro dos ducados, dentro da Germânia. E eles não querem um monarca com poder absoluto. E a Itália, o que retardou a unificação da Itália? O Papa. Era o Papa quem mandava e desmandava na Itália. Então vejam bem, a Itália é o último país que se forma como Estado moderno nacional. Por quê? Por causa do Papa. O Papa mandava e desmandava na Itália, tanto que o Papa não queria um rei com poder absoluto. Meus queridos alunos, olha aqui, ó, te liga no fato histórico. Nós tivemos um cara que lutou pela unificação da Itália, chamado Giuseppe Garibaldi. E Giuseppe Garibaldi, a Igreja Católica queria jogar na fogueira. Não te esquece que Giuseppe Garibaldi pertencia à loja maçônica. A maçonaria diz para Garibaldi: Garibaldi, te manda para o Brasil, pois lá no sul do Brasil, uns irmãos nossos da loja maçônica estão criando a República do Pampa, fazendo uma revolução. Garibaldi pega um navio, chega no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vem para o Rio Grande do Sul. E junto com Bento Gonçalves vai participar da Revolução Farroupilha. Depois da Revolução Farroupilha, Garibaldi conheceu uma mulher terrível em Santa Catarina, chamada Anita Garibaldi. Lembra dela? E aí os dois voltam para a Itália. E Garibaldi e Anita vão lutar pela unificação da Itália. Não conseguiram uma república, os dois, mas conseguiram uma monarquia constitucional, que já é um avanço no lugar de uma monarquia absolutista. E Garibaldi e Anita lutando pela unificação da Itália, conquistando a monarquia constitucional, a Anita acaba morrendo no campo de batalha, né? De tifo. Tifo deu na Anita e ela acaba morrendo no campo de batalha. E aí tu tens o Garibaldi unificando a Itália. É bom que tu não esqueça o seguinte: a igreja não gostou dessa unificação. A igreja rompe com o governo italiano em 1871. E quando é que a igreja, Paulo Almeida, vai fazer as pazes com o governo italiano? Só em 1929, quando ela assina com o governo italiano, é assinado o Tratado... Tá enxergando aí, Magrão? Não tá muito baixinho, ó. Tratado de Latrão. Deixa eu apagar Paris daqui, ó. Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão mesmo, Paulo Almeida? A assinatura do Papa Pio XI com Benito Mussolini. Aqui é um momento em que a Igreja Católica vai fazer as pazes com o governo italiano. E o Tratado de Latrão, em 1929, nós temos o quê? Aqui que vai ser criado o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, tem 5 km², o Papa é rei e os bispos são ministros desse Papa. E aqui o Papa Pio XI entra para a história como o Papa do Führer. E a partir desse momento a Igreja Católica sauda Hitler e Mussolini em praça pública. Não te esquece, tu já deve ter aprendido isso em história, se não aprendeu, o Almeida vai te ensinar. A igreja está sempre ao lado de quem está no poder na história. Não importa quem estiver no poder, ela sempre vai estar junto. Então é um momento em que a igreja faz as pazes aí com o governo em 1929. Tranquilo? Tem um filme que retrata isso, Amém. Tu pode assistir. Amém é um filme que mostra um padre do baixo clero que descobre a ligação do Vaticano com os fascistas dentro da Itália. O filme mostra isso. E tem um livro também maravilhoso que chama-se O Papa do Führer, que conta toda essa transição da igreja com o poder com os fascistas dentro da Europa. É aqui que a Igreja Católica fechou os olhos para o Holocausto judeu dentro da Europa na Segunda Guerra. Tranquilo? Vamos ver a formação do Estado Moderno Nacional? O que nós temos na lâmina aqui, galera? Ó, aqui é na França, né? Nós temos o Luís XIV aí, da dinastia dos Bourbons, né? Não podemos esquecer que o Luís XIV, ele é o maior representante dentro dessa formação do Estado Moderno Nacional e da monarquia absolutista, né? Luís XIV é o cara que, que fala que o Estado sou eu, ou seja, o Rei Sol. Ele é a encarnação deste poder totalitário que vai surgir com o Estado Moderno Nacional. Olha aqui, dá para observar daí, olha o tamanho do salto dele, né? É aqui que surge o salto 15, porque ele era muito baixinho e aí manda fazer um salto, né, alto aí para os caras. Salto 15 é bom, né? Eu gosto, por cima, se machucando e tal, né? Bom, então aí tu tem o Luís XIV e o Luís XV, que o Estado sou eu. Vamos lá, vamos mostrar, eu quero mostrar para vocês como é que vai se dar essa formação do Estado Moderno Nacional. Como vai surgir esta monarquia absolutista, que a gente já abriu a tela aqui do Estado sou eu, do Rei Sol, do Luís XIV. Olha aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam? Dá uma olhadinha no que eu fiz aqui no quadro, ó. Não são conjuntos, não vou dar aula de matemática. Galera, isso aqui são como feudos medievais. Eu gostaria que tu entendesse aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é o Rio Grande do Sul,
aqui Santa Catarina e aqui o Paraná, para a gente entender como é que se forma um Estado moderno nacional, tá? O que nós temos aqui? Estamos vindo da Idade Média, a transição, Idade Moderna, transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então nós temos aqui um burgo, um feudo medieval, um castelinho medieval, a igrejinha católica, um manso senhorial, que são as terras do senhor feudal, um manso servil, que são as terras do servo, e um manso comum, que são as florestas, certo? E nós temos uma classe social que está surgindo nessa Idade Média, no final da Idade Média, que é chamada burguesia comercial. Burguês vem de burgo, de um centro comercial, certo? E esse burguês está pegando produtos num feudo e levando para os outros feudos para vender, certo? E qual o problema que essa burguesia enfrenta nessa transição? Ou seja, quando ela vai levando esses produtos, ela enfrenta o quê? Péssimas estradas, né? As estradas horríveis, esburacadas, não são calçadas. Tem partes que o burguês encontra um rio, então ele tem que vir com a carruagem dele, pegar um rio, uma margem onde é mais estreita, né? Tem um fundo para poder passar. E o que esse burguês, esse comerciante faz? Ele procura o seu reizinho local. E ele pede para que esse rei invista os impostos que estão sendo arrecadados na melhoria das estradas. Por que isso? Qual é o interesse da burguesia em melhorar as estradas? Para que a gente vá para a praia, curtir o feriadão mais tranquilo? Não, a ideia é o quê? É escoar a produção. Quanto mais rápido eu escoar a produção, mais rápido eu tenho lucro, mais rápido entra dinheiro e mais rápido eu pago os impostos. E esse burguês conversa com o seu rei para melhorar a construção dessas estradas. E o que vai dizer o rei? Como todo bom governante, o rei vai dizer o quê? Meu reino é fraco, meu reino é pobre, eu não tenho condições. E aí a burguesia, ela faz o quê? Nós vamos investir. Nós vamos melhorar as estradas aí, né? Que estão esburacadas e construir pontes. A burguesia, ela tem interesse nisso, porque ela vai ter um retorno no comércio. Outro problema que a burguesia enfrenta, galera, assaltos periódicos, saltimbancos a todo momento, roubando os produtos dessa burguesia. E essa burguesia comercial procura o seu rei. Meu rei, precisamos de segurança. Meu rei, se faz necessário que tenhamos segurança, porque se roubam os meus produtos, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, eu não pago impostos. E o rei diz, tá, e vocês querem que eu faça o quê? E a burguesia diz, meu rei, se faz necessário que o senhor financie um exército para nos dar segurança. E o rei vai dizer o quê? Meu reino é pobre, eu não tenho condições. Mas a burguesia faz o quê? Ela vai investir, ela vai formar um exército. Galera, não é um exército como tu conhece hoje, um exército mercenário. Então nós temos um exército que em pontos estratégicos vão dar segurança para essa burguesia. Outro problema que essa burguesia está enfrentando dentro da Europa na Idade Moderna. Queridos, peso, medidas e moedas diferentes. Em cada feudo desses é um peso. Aqui 1 quilo não é 1 quilo, é 800 gramas. Aqui 1 quilo é 1,2 kg. Aqui 1 metro de tecido não dá 1 metro, num outro feudo um pouco mais. Então o que diz essa burguesia? Se faz necessário, meu rei, unificar pesos e medidas e moedas. E o rei vai dizer, mas eu não posso intervir no outro reino, eu não posso intervir no outro feudo, lá tem a moeda com a carinha do rei local, como é que eu vou fazer isso? A não ser que eu faça guerra. E diz a burguesia comercial, por que não, meu rei? Nós já construímos as estradas para o senhor, nós já fornecemos um exército, compramos armamentos. Se unificarmos peso, medidas, moedas, nós temos o quê? A língua é a mesma, a cultura é a mesma. E aí o que esse rei vai fazer? Esse rei vai travar a guerra com os outros feudos. E aí nós temos a formação do Estado moderno nacional. E esse rei que mandava só nesse feudo, agora financiado pela burguesia comercial, ele passa a ser um monarca absoluto. Então vejam, qual é a primeira dica que a gente está tendo nesse encontro aqui? A formação do Estado moderno nacional vai se dar junto com a criação da monarquia absolutista. Tu não pode esquecer, a união da burguesia com o rei. Foi necessário para a burguesia unir-se com esse rei, unificar peso, medidas e moedas, e aí a formação do Estado moderno nacional. Magrão, tu que está do outro lado da TV aí, me diz uma coisa no computador. Olha aqui, ó. E quando a burguesia não precisar mais desse rei, ela faz o que com ele? Decapita. Lembra? Revolução Inglesa, 1688, Jaime I vai para a guilhotina.
Revolução Francesa, Luís XVI, vai para a guilhotina. Vejam que a burguesia é imediatista. Ela está preocupada com seu umbigo e sua dor de barriga. Tranquilo, formação do Estado Moderno Nacional? Me fiz entender? Ficou claro? Então aí, no próximo encontro, vamos falar sobre as monarquias absolutistas na Europa e os teóricos que defendem o poder divino desses reis. Um abraço e um beijo do prof.